de Amós, capítulo 4, versículo 12. Quero agradecer, louvar a Deus pela vida, pela família do pastor João. Nós sempre estamos juntos nas programações do Conselho de Pastores e é uma bênção, é um companheiro. A gente não se vê toda semana, mas quando se vê, parece que a gente está junto todo dia. É um relacionamento, é um amor, assim, isso já vem desde lá do pastor José, né, que foi um homem de Deus, a família Ramos, né, foi um instrumento de bênção na nossa vida, no ministério ali da Assembleia de Deus de Madureira, ali de Santa Teresinha. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Amém? Espírito Santo, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor venha nos ajudar a entender, compreender, trazer despertamento nessa noite, porque os louvores que já foram entoados nos trazem esse despertamento, Pai. Que o Senhor continue falando, ministrando no nosso coração, para que nós venhamos estar vigilantes, não só quanto a nossa vida, mas quanto às pessoas que estão em nossa volta, porque nós sabemos que o comportamento, a atitude de tantas pessoas que conhecemos, familiares, amigos, que se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje para buscar a tua igreja, essas pessoas certamente ficariam com suas condutas, seus comportamentos não condizem, os seus frutos não condizem, Senhor, com aquilo que o Senhor apresenta como princípio na tua palavra. Então, nessa noite, que a tua igreja, todos nós, venhamos sair daqui despertados, ó Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou. Vai dar certo, meu irmão? Vai? Oh, glória a Deus. Eu vou compartilhar com os irmãos alguns textos aqui, para que os irmãos venham compreender. Quando o pastor José Ramos, pastor João, me convidou lá atrás, é muito interessante. É um tema que ali na igreja nós sempre procuramos abordar. O arrebatamento, a volta de Cristo, e falamos, irmãos, um assunto que não é muito bom, é um assunto triste, que o povo fica apavorado, mas é real, sobre o inferno. São dois fatos importantes que são fato, bíblico na palavra de Deus, que existe e que vai acontecer. Né? E a gente sempre tem falado, e quando o pastor abordou esse tema, a festa das trombetas, foi muito interessante. Se você puder colocar, pessoal, os irmãos irem acompanhando, e nós vamos conversando um pouquinho sobre esse tema. A festa das trombetas, os irmãos já, certo, em algum momento já ouviram falar que é uma das principais festas que acontecia na cultura judaica, né, até antes e depois deles serem levados ao cativeiro babilônico. Lá em Levítico, capítulo 23, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer, lei mosaica: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro mês, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, no conceito, no entendimento primário, quando é instituída esse movimento de tocar trombeta, era um aviso, era um convite para o povo descansar, para o povo lembrar daquilo que Deus tinha feito. E com o passar do tempo, esse propósito das trombetas ele vai mudando, a festa das trombetas vai mudando esse conceito. Outras situações, até porque o povo começa a participar de guerra, de batalha, para tomar posse da terra prometida. Então essas trombetas elas passam a ter uma conotação de chamar atenção, uma convocação para o povo, não para uma festividade, mas um toque. Se a gente for entrar em detalhe, a gente vai ver que quando o povo ouvia um toque era para uma coisa, 2 toques era para uma coisa, um toque curto e longo. Quem já foi das Forças Armadas, eu fiquei algum tempo na Marinha,
aquela corneta lá, um toque longo, um curto, quem está ouvindo sabe o que quer dizer. Então, as trombetas, a importância da trombeta na cultura judaica era um sinal, era uma informação, era uma convocação para algo. Se o atalaia, o vigia que estava lá em cima no muro, na torre, quando ele avistava um inimigo ou alguma coisa suspeita se aproximando da cidade, que poderia trazer um mal à cidade, ele lá de cima ele fazia um barulho, avisando o povo de dentro da cidade, avisando os soldados que o mal estava se aproximando e eles precisavam estar preparados. Então, nessa noite, quando nós somos convocados, esse tema de festa da trombeta, o pastor, na direção do Espírito Santo, convida a igreja para refletir sobre isso, porque isso aqui é um sinal que Jesus Cristo, é um sinal que algo está para acontecer. Um perigo iminente está se aproximando da raça humana. Eu e você, nós sabemos, nós vamos ver o que Jesus fala desse mal que está de forma muito forte para vir sobre a humanidade. E a humanidade já tem experimentado isso. O Covid não foi coisa assim do nada. E os irmãos lá da igreja se assustam quando eu falo, irmãos, o Covid é só um treinamento do que está por vir. É só um treinamento. É só um treinamento do que está por vir, porque Jesus falou sobre tudo isso. Então, mais para frente um pouquinho, meu irmão. Mais para frente um pouquinho, aí, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Tem um texto da palavra de Deus que vai falar sobre a responsabilidade, antes de eu entrar nesse tema, da responsabilidade do atalaia. Quem era o atalaia? Era alguém que tinha uma visão diferenciada. Eles não poderiam, hoje eu preciso usar o óculos, senão se eu tirei o óculos, eu já não consigo identificar de forma clara quem é quem. Coloquei o óculos, ou seja, eu naquela cultura, eu não poderia ser um atalaia, porque o atalaia ele precisava ter uma visão boa. De longe, naquela época não tinha óculos, então de longe ele olhava e ele tinha que fazer um julgamento daquilo que ele estava vindo para poder tocar a trombeta aqui. Ele tinha que ter uma boa dicção, um bom fôlego para tocar a trombeta, ou seja, a fala dele tinha que ser: olha a responsabilidade dessa pessoa que ficava lá. Aí o texto de Ezequiel vai dizer que se ele visse o perigo e o mal e não avisasse o povo, e o mal viesse sobre o povo, aquelas pessoas que fossem morrer por conta da irresponsabilidade dele, por falta do aviso dele, aquelas pessoas seriam cobradas, o sangue daquelas pessoas. Eu penso que vai ter esse texto daqui a pouco aí. O sangue daquelas pessoas seria cobrado dele. Agora, se ele visse o perigo, observasse o perigo, anunciasse, tocasse a trombeta. Trocar a trombeta, irmão, tocar a trombeta é anunciar, é falar. Falar o quê? Do que está por vir. Do que está por vir. E o que está por vir? A gente já tem louvado, o Espírito Santo já está falando nessa noite conosco. Ele já está falando conosco. E se aquele atalaia visse o perigo, avisasse, e as pessoas, nada a ver, isso aí está ficando, não é nada disso, você está enxergando, não está enxergando direito, mas, e o mal viesse, e aquelas pessoas morressem, ele estaria isento daquela responsabilidade da morte daquelas pessoas. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Pessoas que você conhece, pessoas que Deus tem colocado no teu caminho para você falar. Você tem falado? Nós temos falado? Às vezes nós nos encontramos no ônibus, no ponto de ônibus, esperando o ônibus no terminal, na fila de um banco, e na nossa frente, ou atrás, ou do lado, tem alguém se queixando da vida. E o Espírito Santo está preparando a terra do coração daquela pessoa para você chegar e falar de Jesus.
Às vezes aquela pessoa está precisando de um convite. Ah, mas eu não sei falar. Então convida para vir à igreja, ouvir a palavra de Deus. Olha, dia tal lá na igreja tem um culto assim, assim, que é uma bênção. Eu tenho certeza que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Quantos familiares nossos, vizinhos nossos, que sabem que nós, final de semana, colocamos a Bíblia debaixo do braço e para a igreja, adorar o Senhor. E muitas das vezes nunca foram avisados de nada. E nessa noite, diante desse contexto, isso é uma responsabilidade minha e sua. Porque o Senhor nos escolheu para sermos atalaia. Lá em João ele vai dizer, João capítulo 15 vai falar que ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Você não está aqui sentadinho, bonitinho, porque você foi, eu vou lá, eu vou aceitar. Não, foi Ele que te escolheu. É Ele que te escolheu. E para que nós dessemos frutos. E olha, e Jesus volta e meia falava de um grande dia, em que a trombeta iria tocar, porque a trombeta no Antigo Testamento, a festa das trombetas também, tem um nome hebraico lá que eu não vou me arriscar a falar para os irmãos aqui, que realmente nem vai ser a fala correta, mas era entendido como, era como se fosse a virada do ano. Então, a festa da trombeta marcava a virada do ano, era o Réveillon, como se fosse o Réveillon deles, e começavam com muita festa, com descanso, ou seja, era um ciclo que mudava, causava uma mudança nas sociedades naquela cultura. E quando Jesus fala aos seus discípulos, o reino de Deus, o grande dia, aí os discípulos, mas Senhor, explica melhor como que vai ser isso. Aí Jesus em Mateus 24, do 36 ao 39 vai dizer: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então, se aparecer alguém dizendo vai ser tal dia, Jesus falou que nem os anjos sabem. Então, como eu brinco lá na igreja, não é um comedor de arroz e feijão que nem eu e você que vai saber quando Jesus vai voltar. Porque Ele que fala que nem Ele, nem os anjos do céu, somente o Pai sabem a respeito da vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando Ele voltar, a humanidade, ouça o que eu vou dizer, e muitos cristãos estarão desapercebidos. Porque Ele vai dizer, vai ser igual nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas casavam-se, davam-se em casamento. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando alguém casa, né? Eu sou 13 anos de casado, mas na hora ali, é para a vida inteira. A pessoa casa, não pensa em divórcio 1 ano depois, 5 anos depois, 10 anos depois, é para a vida inteira. E quando a pessoa casa, é um projeto que no ano tal a gente vai quitar a casa, depois vai vir os filhos e se organiza a longo prazo. Como vai na Caixa Econômica, financia uma casa em 2400 anos, ou seja, a longo prazo. Quem casa faz planejamento a longo prazo. E quando Jesus está dizendo isso aqui, é porque Noé, no texto de Gênesis, não vai dizer que Noé pregava, que Noé falava, mas Pedro vai testificar que Noé pregava. Então, Noé estava fazendo um baita barco. Aquilo ali, irmãos, era um grande sinal. Todos os dias as pessoas passavam e davam risada de Noé. Está maluco? Ele está dizendo aí, ele está dizendo que vai chover. Vai vir um grande dilúvio aí. Da onde? Aí o texto bíblico vai dizer que naquela época nem chovia. Está velho mesmo esse velho aí. Está gagá já.
Da onde que vai chover? As pessoas zombavam. E o que elas faziam? Ignoravam aquilo e continuavam suas vidas ignorando aquele grande sinal. Ignorando aquele grande sinal. Até que a coisa aconteceu. E é dessa maneira que que o mundo está hoje. E fala para qualquer pessoa aí fora que Jesus vai voltar. Mas como assim? Fala, experimenta falar para alguém que não conhece, que não tem esse entendimento dessa doutrina bíblica. Fala para essa pessoa, se ela não vai dar risada de você. Não vai acreditar. E isso em muitas igrejas já não é falado também. Não é falado. Não é falado. E Jesus fala, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estarão desapercebidas. Na hora que houve o ápice da Covid, né? Jesus está voltando, gente que não vinha para a igreja nunca, a gente sempre procurava estar lá atendendo só para dizer, irmãos, hoje não vai ter culto, vai ter uma live daqui a pouco. Sempre ficava alguém lá para orientar os irmãos. Irmãos, os irmãos da igreja sabiam que não iam ter culto. Mas o que foi de gente, eu creio que aqui aconteceu também, gente desviada, gente afastada do caminho do Senhor, procurando a igreja para se reconciliar, porque era algo que moveu o mundo, chamou a atenção do mundo. Aí alguém perguntou para mim, pastor, Jesus está voltando agora? Será que Jesus vai voltar por esses dias? Olha o que está acontecendo com o mundo. Estão nos limitando, a gente não pode fazer isso, não pode trabalhar, não pode entrar no mercado sem máscara, não pode isso, não pode isso. Jesus está voltando, pastor. Eu falava, Jesus ainda não está voltando. Porque se o povo se isso chamou a atenção, o povo voltar para Jesus, é que ele não está voltando nesse momento. Agora, espera a onda do Covid baixar, aí você vai ver se esse povo que está vindo para a igreja um dia que nem tem culto, aí eles vão voltar normal, assistir o Rei do Gado lá, assistir suas programação, vem para a igreja quando pode, quando sente vontade, quando não tem nada para fazer, eu vou lá para a igreja agradecer a Deus. Agradecer o quê? Aí eu falei, Jesus não vai voltar agora no ápice da pandemia, porque ele fala aqui, vai estar tudo normal, as pessoas vão estar fazendo planos. E não estou dizendo, irmão, que você não pode, e daqui a pouco, dentro da tua realidade lá, financiar um carro, financiar uma casa. Não estou dizendo isso, mas nós precisamos estar com esse entendimento. Próximo slide, irmão, por favor. Próximo texto bíblico. Comportamento dos últimos dias, vai lá. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Se esfriará. Não estou sentindo. Vamos para a igreja, vamos cultuar o Senhor, vamos adorar a Deus. Não estou sentindo. Irmão, pastor, se Jesus voltar hoje, agora é 30. Irmão, se Jesus voltar agora, pum! Não dá 5 minutos, essa igreja está cheia de gente. Essa BR vai dar um caos. Os desavisados estarão tomando conta dessas poltronas. Eu creio que os obreiros daqui, muito menos o pastor João, vai estar aqui para dar explicação e para pregar para esse povo. Mas vai ter alguém que vai assumir essa tribuna para pregar para esse povo. O amor de muitos se esfriará. Próximo, meu irmão. Agora que eu olhei ali aquele relógio, meu relógio está atrasado aqui. Estou tudo atrasado hoje. Deixa eu correr aqui. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Irmãos, você não está aqui por acaso. Se de repente você está nessa, não vou, só não. Assuma um compromisso com Deus. Assuma o compromisso de atalaia que você é do Senhor. Assuma essa responsabilidade. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrepender. Então, mais uma vez, Jesus falando sobre o coração frio das pessoas.
para a sua obra, para compreender o que a humanidade nesses dias está passando. E não se assuste, daqui a pouco não vai demorar muito, alguma outra coisa pior que o Covid vai estar acontecendo, irmão. Não é praga, é Bíblia. É Bíblia, vai lá, irmão, mais próximo. Voltou de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo está recomendando à igreja de Roma para que se apresente como atalaia, se porte. Aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer, vamos fazer. Aquilo que é para falar, vamos falar. Se é para convidar alguém para ouvir a palavra de Deus, vamos convidar. Vamos nos apresentar diante dele. E não ser conformado com este mundo, mas que dia após dia nós venhamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Isso aqui é algumas mensagens principais do cristianismo. Ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Nessa noite a palavra de Deus está falando comigo e com você. E se a palavra de hoje, que o Espírito Santo está falando conosco, não gerar nenhuma transformação, nenhuma mudança, nós precisamos rever que cristianismo que nós achamos que estamos vivendo. Eu falo que a minha esposa, as pessoas que estão em minha volta, não podem daqui um ano estar reclamando da mesma coisa que reclamaram um ano atrás. Encontra o irmão, e aí, irmão, como está? Aí daqui a pouco você vê que ele continua do mesmo jeito que ele era 5 anos atrás, 10 anos atrás. Está 15 anos servindo a Deus e não mudou nada. Não se permitiu ser transformado. A palavra de Deus, ela tem esse poder transformador na nossa vida. Desde que nós nos permitamos que ela venha exercer esse poder transformador. Senão, é um conjunto de informações que muitas das vezes até um ateu conhece melhor que nós. Vai lá, meu irmão. Jesus fala em Mateus 24:11 que surgirão falsos mestres e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. Deixa, pastor João, isso uns 15 anos atrás, ainda servindo a Deus ali em Curitiba, no Tatuquara, era para o irmão pregar e aconteceu alguma coisa com o irmão, igual hoje, só que o irmão chegou na hora da missa apostólica, praticamente, no finalzinho. O pastor já tinha pregado, só que ele era desses pregadores que ficava andando de igreja em igreja, ganha uma baita de uma oferta e fala coisas lindas e bonitas. Aí ele falou para o pastor, isso era no domingo, ele falou para o pastor, vocês têm culto na segunda? Não, na segunda não, só na quarta-feira, culto de ensino. Pastor, vamos fazer um culto amanhã aqui? Vai ser um culto, mas não, pastor, não vem ninguém, amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha, o pessoal já está desde sábado na igreja, domingo de manhã na igreja, teve reunião, me dá um minuto para eu falar com a igreja. Aí o pastor deu, aí ele foi fazer um apelo para os irmãos virem na segunda-feira. Irmão, ele prometeu que você que está endividado, está no negativo, vai cair dinheiro na tua conta. Isso foi uma das promessas mínimas que ele fez. Aí você me pergunta, e a igreja encheu ou não encheu na segunda? Estava cheio a igreja. Estava cheio a igreja. E muita gente. Estou vendo um anjo. Está passando no corredor e o povo ficava maluco. Mentira. Irmãos, e está cheio de gente desse jeito por aí. Está cheio de gente desse jeito. E muitas das vezes os irmãos que não gostam de ler Bíblia, conhecer a palavra de Deus, não gostam de desenvolver uma maturidade cristã, caem nos golpes. Dá o que não tem. Pastor, posso? Tira o microfone. Pastor, posso fazer o ofertório? A oferta aqui. Segunda-feira, ele já comprou no domingo, pastor. Aí o senhor me permite fazer o ofertório, que aí a oferta eu dou. A oferta que entrar na igreja, o senhor me abençoa. Amém. Irmão,
Irmão, tinha gente que não só voltou de dar o sapato pro homem. E eu já ouvi conversa desse tipo de gente safada que prega por aí, dizendo, o fulano de tal, aquele lá é bom para fazer ofertório. E fala de uma forma, Jesus está falando desse povo aqui, ó, sujirão, que atrai multidão com promessas. Próximo, irmão. Irmão, está tudo na Bíblia. Está tudo. Hoje eu conversei com o rapidinho com o pastor João. Pode ser assim, pastor João? Prega o que está na Bíblia. Está a Bíblia ali, irmão. Primeiro João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Você está vendo que esse espírito ali é com letra minúscula? Ou seja, é o espírito do profeta, é o pastor, é o ministrante. Ele precisa, não é porque ele está aqui na frente que tudo que ele vai falar é uma verdade, não. Às vezes ele está usando a palavra de Deus, mas de maneira falaciosa, mentindo, usando a palavra de Deus. Então, João já nos recomendava, provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não creio em tudo que acontece por aí. Próximo, meu irmão. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, vamos anunciar um carro de som aí pela rua que quarta-feira que vem, sábado que vem, essa igreja a gente vai estar falando sobre o inferno. Você acha que vai vir alguém? Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí às vezes é umas coisas assim, a porta do anjo que você passa que muda tudo a tua vida. E fábulas. Isso tudo são sinais. E por que muitas das vezes o amor de muitos está se esfriando? Porque muitos lugares por aí, muitos pastores, altares por aí, pastor João, têm contribuído para isso. Vai lá, meu irmão, mais para frente. Senão a gente vai sair daqui meia-noite. Esses dias eu convidei um amigo nosso para ir lá ministrar. Aí ele foi fazer essa brincadeira, né? Pastor, o senhor fica comigo até meia-noite? Eu falei, não, deixa a chave com você, aí você fecha a igreja, que no horário que a gente encerra o culto, a gente vai embora e você fica aí. Você fecha a igreja. Volta lá um pouquinho, só uma imagem. Aí, o que é isso? Isso aqui é já agora, irmãos. Isso aqui não é lá no Iraque, lá quando o Bush pai invadiu o Iraque, lá. Não, é agora. Vai lá, irmão. E ouvireis guerras de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porque Jesus vai voltar. Isso são só sinais. Jesus vai voltar quando as pessoas estiverem, a gente já não se acostumou. Logo que passou a primeira onda do Covid, que morreu bastante gente, e daqui a pouco a gente já se adaptou melhor, se cuidou, protegeu melhor, e o povo já se acostumou de volta. A gente vai se acostumando. O ser humano, ele tem facilidade em se acostumar em meio ao caos. É por isso que Jesus fala que quando ele voltar, vai dar normalidade, vai dar tudo normal. Só que os sinais vão estar acontecendo. Vão estar acontecendo. Vai lá, meu irmão. Isso é o texto de Mateus também. Porquanto, Mateus ainda se levantará nação contra a nação. Isso está acontecendo agora. Se você vai no Oriente Médio, está tendo guerra lá. Aquele Estado Islâmico lá que voltou a tomar conta do Afeganistão. Está em guerra civil lá. Os grupos terroristas que são agora com a Ucrânia, com a Rússia. E uma iminente, está próxima aí uma guerra nuclear, irmãos, agora, nesses dias. Os irmãos têm visto no noticiário.
E se de repente a Rússia, irmão, isso aqui a gente vê isso no jornal, se a Rússia daqui a pouco manda um foguetezinho com alguma ogiva nuclear para a Ucrânia, daqui a pouco a Alemanha que está lá do lado, junto com os Estados Unidos, já vão se manifestar também. Aí daqui a pouco a China que está junto com a Rússia vai querer se meter no meio também. E aí? Daí, ó, por quanto se levantará nação contra nação. Só que aí daqui a pouco se acalmam. Parece que vem uma água, né? Eles se acalmam. Aí o povo, ufa, agora é normal, voltou normal. A economia está melhorando, oh, aleluia. A gasolina baixou, agora está menos de R$5. Ah, Jesus vai voltar agora. Normal. Vai lá, meu irmão. Consegue imaginar isso acontecendo no mundo em que nós vivemos? Nós precisamos, a realidade nossa é diferente da de lá. A gente tem os políticos que substituem todas essas pragas, essas fomes que existem por ali. Já existe uma história aí que um anjo estava sentado com alguém, aí foi examinar que para todos os países Deus ia mandar um juízo, né, algo mal. Aí para a região tal, lá vai ter fome, para a região tal, lá vai ter muito terremoto, para a região tal, lá vai ter muita fome, muita peste, para a região tal, lá vai ter muito terrorista, para a região tal, lá vai chover, não sei o quê. E para o Brasil, vou mandar muito político. Cada um tem a peste que merece. Vai lá na frente, irmãos. Então, vamos só um pouquinho o texto bíblico. O versículo 7 de Mateus 24. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio. É só o princípio. E aí, você quer pagar para ver como que vai ser a continuidade do princípio das dores? Hoje a trombeta está tocando, está soando aqui, ó. A palavra de Deus está sendo ministrada numa vez ao altar. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Prepara-te, ó igreja! Prepara-te! Prepara-te! Mas, irmãos, isso está acontecendo. Quantos irmãos estão sendo perseguidos, mortos? Pastores, missionários, e não só protestantes, católicos, que estão sendo mortos em alguns lugares do mundo. Pessoas que são ateadas a fogo. Eu tive conhecimento de um pastor missionário que estava em um lugar desse, isolado no mundo, aí ministrando a palavra de Deus, que a sua família foi pega. A esposa, ele vive amarrado, nu. A sua esposa foi tirar sua roupa, foi abusada. Suas crianças pequenas foram abusadas, mortos, a família inteira morta na frente do pastor. E depois ele foi morto da pior maneira possível. Quando eles não, só volta um pouquinho, quando eles não colocam até um fogo, coisas horríveis. E muitas das vezes o mal que tem sobre nós, muitas das vezes, é os nossos políticos, e a gente não dá valor a esse momento. Às vezes estou muito cansado, e a fé vai se esfriando. Estou muito cansado. Temos poltronas confortáveis para sentar, uma água geladinha ou natural para tomar, banheiro limpinho para usar. E às vezes não falamos com o nosso vizinho, não tocamos a trombeta para o lado do vizinho. Vamos lá na igreja ouvir a palavra do Senhor. E outros que estão com o coração queimando, estão deixando suas casas, o conforto dos seus lares, para ir levar longe a palavra de Deus, e passam pelo que passa. E o texto vai dizer, vai lá, meu irmão. Então, onde vos entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome.
Hoje a gente muitas das vezes vê, não entramos em conflito bíblico ou não expomos a nossa posição de fé para não criar um atrito com alguém. Não queremos criar inimizade. Se eu falar sobre o aborto, se eu falar que Jesus vai voltar, porque hoje ser cristão é ser fundamentalista, é ser atrasado, retrógrado. Eu não quero criar inimizade, mas Jesus falou que nós não teríamos, nós seríamos odiados. Então nós precisamos rever. Vai lá, meu irmão. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É o que, irmãos, agora o povo que estava, a minha esposa e mais a minha sogra vindo para cá, me deixavam aqui e foram para a igreja. E a minha cunhada falou no carro que hoje, ou foi ontem, ali próximo do Ceasa, tinha uma briga de casal, e o marido machucava muito a mulher lá, e o vizinho falava: cara, para aí, para com isso, daqui a pouco, você que gosta de bater em mulher, daqui a pouco você vai arrumar para tua cabeça. Eu sei que isso se repetiu, mas daqui a pouco indo para o Ceasa de madrugada, se topara, é você que fala que vai me matar, não sei o quê, eu bato nela e bato em você também, meu camarada. Eu acho que isso passou na reportagem, não sei. Ele tinha uma faca na mão, mas aí a câmera da Sorriso, da garagem do lado ali, eu estou vendendo a história que ela me contou, filmou ele faqueando a pessoa, subindo em cima da pessoa e tem criança, não tem criança, né? E fazendo coisas horríveis assim no pescoço do homem. Foi trabalhar normal. Está se cumprindo, isso é um sinal. A trombeta está soando. Preparemos-nos, igreja. Prepare-se. E se eu quero que você pense nesse momento em 3 pessoas que, se Jesus voltasse agora, essas pessoas que provavelmente, com a vida que levam, não iriam para onde você está lutando para ir. Pense em 3 pessoas. Mas o que eu posso fazer? A princípio, a partir de agora, comece a orar: Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo. É Ele que convence o homem na justiça e do juízo. Então ore e peça que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa. Espírito Santo, prepara o coração do meu filho, prepara o coração da minha filha, prepara o coração do meu irmão, da minha irmã, daquele meu amigo, daquele meu parente. Espírito Santo, prepara esse coração para quando eu fizer um convite, quando eu falar do teu amor, para quando eu falar daquilo que o Senhor pode fazer, esse coração venha ser como uma terra fértil e receber a palavra, e essa palavra venha gerar transformação. Faça, você pode de agora fazer essa oração. Agora. E o Espírito Santo de Deus está nos orientando a isso. Se de repente você pensa consigo mesmo e diz: eu não sou sábio para falar, para ler o texto bíblico, e diz: ore ao Senhor, e no momento oportuno você vai dizer: vamos à igreja. Ele vai dizer: até que enfim você me convidou, hein? Irmãos, coisa mais triste que é, lá atrás, eu tive uma experiência de ter uma pessoa que era toda desajeitada. Sabe dessas pessoas que você olha e julga que nunca vai ser crente? Que era, não dá nem para descrever. Era virado. Esse camarada passou por uma situação muito difícil dentro da sua casa, com enfermidade, alguma coisa assim, que deixou ele arrasado. Daqui a pouco um outro chegou e falou de Jesus: olha, Jesus pode fazer o que os médicos não podem fazer. Ele já estava orando, outras pessoas já estavam orando por esse camarada: o Senhor, salve fulano. Mas quem olhava assim, era impossível ser mudado, ser salvo. Difícil.
E aí daqui a pouco você fica sabendo de todas as histórias e vê que a pessoa se transforma num baita de um obreiro e está aqui, ó, sentado, orando e evangelizando. Aí você pensa consigo, por que eu não falei de Jesus para ele? Por que eu não assumi essa responsabilidade? Irmão, que angustiante que é aquilo que a palavra de Deus fala. Ai daquele que vê o mal, sabe o que vai acontecer e não toca a trombeta e não avisa. Irmãos, é triste. Então comece desde hoje a interceder, a chorar, a tirar parte do seu tempo para orar, para interceder por essas pessoas. Vamos mais para frente. Isaías 66, 8. Volta para o contexto desse Isaías, está lá volta aí. Jesus falando. Eu tenho até 10 horas, né? Já estou ensinando. Porque eu já sei. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Jesus falando que os discípulos perguntam, Senhor, quando que o Senhor vai voltar? Quando que vai? Aí Jesus começa a mostrar alguns sinais. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, aquilo que ele fala em todo o texto de Mateus, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Imagina, eu vou só resumir para os irmãos. Quando Jesus fala dessa figueira, ele está falando da nação de Israel. Se os irmãos bem sabem, depois que a nação de Israel é levada para o cativeiro babilônico, lá atrás, 500, 600 anos antes de Cristo, eu creio, agora não tenho essa informação exata. Ou seja, a nação de Israel nunca mais voltou a ter a sua soberania, nunca mais ter o seu líder que pudesse dar as regras, como era com Davi, com Salomão, com Saul e com os descendentes de Davi, até que eles foram levados para o cativeiro. Depois do cativeiro, eles ficam 70 anos, e depois de 70 anos, eles retornam para Jerusalém, para Judá. Só que eles não tinham mais autonomia governamental, eles não tinham mais um líder, eles tinham um governador, tinha Pilatos, tinha o rei Herodes, mas era tudo enviado por Roma. Tudo por Roma. Uma hora, primeiro foram os babilônicos que mandavam nele, depois os medos e os persas, daqui a pouco veio os gregos, depois veio os romanos. Aí ao longo de 2000 anos, muçulmanos, ingleses, foi uma brigaiada. Quando você pega aquele filme As Cruzadas, eram povos que investiam contra Jerusalém, contra Judá, daqui a pouco desmontavam tudo, e ao longo de 2000 anos isso aconteceu. E até tempos atrás, em 48, se eu não me engano, Israel volta a ser uma nação soberana, onde o seu governante maior é premier lá, onde o seu primeiro-ministro é alguém que é escolhido pelo povo. Agora em 48, nas Nações Unidas ali, eles devolvem o Estado de Israel, dão o direito de Israel ter o seu líder, ter a sua soberania de volta. Então isso é um cumprimento do que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás. Quando você vê, aí olha o que diz lá o próximo texto, meu irmão. Em Isaías falando disso. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, pode-se fazer nascer uma terra num só dia? De que Isaías está falando? Porque foi em um dia onde as Nações Unidas, a ONU, se reúne e votam pela criação novamente do Estado do Judeu. Em um dia. Eles se reúnem, vamos, quem concorda, quem não concorda, e é estabelecido novamente a nação de Israel como soberana. O texto ainda continua. Nasceria uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. A figueira floresceu. A nação está lá estabelecida.
mais um sinal de que Jesus está para vir buscar a sua igreja. Mais um sinal que Jesus está para vir buscar a sua igreja. O sionismo, que é esse movimento de judeus voltarem para ajudar, para Jerusalém, para Israel, está acontecendo. Quando Israel estica as suas fronteiras, que foram tomadas pelos palestinos, e vai fazendo aqueles assentamentos, com o patrocínio do governo local lá, porque hoje a maioria dos banqueiros mais ricos do mundo são judeus. E quando você entra no Google, assentamentos judeus, a gente acha que vai ser assentamento, a gente já imagina a coisa bem feinha, sim? Mas vai lá, coloca no Google, assentamento judeu na Cisjordânia e na Palestina. Era um lugar que não tinha nada, era só pedra, era só um território palestino, ou lá na faixa de Gaza, na Cisjordânia, só a pedra. Com essa tecnologia que eles desenvolvem, eles vão lá, mudam aquela terra, constroem baitas sobrados, prédios, plantam tudo que você possa imaginar de cultura agrícola, aquela terra que era pedra pura, começa a produzir, e estão prosperando dia após dia. A figueira floresceu, está nos nossos olhos. Isso Jesus está dizendo que esses sinais é como a grande arca de Noé, que estava escancarado aos olhos do povo, mas ninguém se percebia. Vai lá mais para frente, irmão. Aí a nação de Israel, vai lá, mais um pouquinho. Em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser um Estado soberano. Mais para frente um pouquinho. 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você sabia que no decorrer da vinda de Cristo acontecerá o tribunal de Cristo, e nesse tribunal, uma das coroas que nós receberemos é essa coroa de justiça, onde, para quem que vai ser dada essa coroa? Para os que amam a sua vinda. Para os que amam a sua vida. E quando eu cheguei aqui, os irmãos estavam cantando com muita alegria. Ele virá num piscar de olhar. Oh, Senhor, venha buscar a sua igreja. Senhor, eu quero quitar o meu carro, eu quero trocar de carro, mas, Senhor, isso é segundo plano. O meu primeiro plano é que o Senhor venha buscar a sua igreja. E não é, Senhor, Maranata, vem buscar a tua igreja, vem me buscar, Senhor, não porque eu estou enfrentando um problema que eu não posso resolver, não porque de forma irresponsável eu entrei em baita de umas dívidas por gastar mais do que eu ganho, me enfiei em dívidas e agora eu não sei como resolver isso. Senhor, vem me buscar, volta logo, Jesus. Não é para esse tipo de motivação que essa coroa está reservada. Essa coroa está reservada para os que amam, para os que desejam a vinda de Cristo. Esses dias eu falava sobre isso com um grupo de jovens e tinha lá um casal de jovens que estavam para casar. E eles falavam para mim: pastor, Jesus tem que voltar depois que a gente casar, né? Pelo menos um mês. Aí eu falei: irmão, a alegria, o prazer que vai ser lá não tem nem comparação. Ah, mas pastor, eu insisto, quem vem daqui um mês? Deixa a gente casar primeiro. Ou seja, nós precisamos amar a vinda de Cristo. Amar a vinda de Cristo. E eu oro para que o Espírito Santo desperte em cada um dos nossos corações essa paixão, esse fogo, para que nós venhamos desejar isso. Desejar isso. Irmãos, que a partir do momento quando nós começamos a desejar isso, tudo fica em segundo plano. Não quer dizer que a gente não vai ser relaxado com as coisas, não, mas a gente vai fazer, nós vamos nos mover dessa forma. Próximo texto. Um momento. E quando será? Olha o que o Paulo vai falar. Um momento no abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Irmãos, não vai dar tempo. Não
vai dar tempo de pegar o celular. Jesus está vindo. Jesus veio. Deixa eu mandar um zap aqui no grupo para avisar a família inteira. Se você está avisando, é porque você ficou. Porque vai ser um abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido. Próximo, irmão. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. É o mesmo princípio que Jesus falou sobre as pessoas estarem desapercebidas. E sabe o que é lindo, pastor? Que eu sempre, todo culto de ceia, quando nós ministramos o culto de ceia ali, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, lá no versículo 23 em diante, vai falar sobre Jesus falando, fazer isso em memória de mim, ou seja, na ceia nós lembramos o que Jesus fez por nós, mas lembramos também que Ele vai fazer isso em memória de mim até que eu venha. Então, todo culto de ceia, o Espírito Santo está nos lembrando. Eu vou voltar. Você precisa estar preparado, porque eu vou vir como ladrão. Irmãos, esses dias, o pastor Márcio foi assaltado, a casa dele foi roubada. E a hora que ele entra na casa dele, levaram a TV. É um objeto grande. Então, quando você é roubado, é muito fácil você perceber coisas grandes que chamam a atenção. Passa uns 3 dias, você vai procurar uma gavetinha lá, vai procurar tal coisa. Cadê aquele relógio que estava parado aqui, que estava sem bateria, alguma coisa assim? Cadê aquele anel que eu deixei aqui? Ou seja, você fica surpreso. O ladrão levou também. O que é isso? Então nós entendemos quando Jesus fala que ele vai vir como ladrão, surpresas que vão acontecer com a vinda de Jesus. E trazendo para os nossos dias agora, às vezes pessoas que a gente acha que vão, não vão. E pessoas que a gente julga aquilo ali é tudo errado. Aquilo lá nem fala direito com a gente, é o jeito da pessoa. Mas no arrebatamento da igreja, na volta de Cristo, cadê? Daqui a pouco você está preparado, eu estou preparado, e a gente está lá em cima já, chegando com Cristo, naquela alegria, naquele grande coral. Quando você olha para o lado, você aqui, o que pensa? Mas lá no último mês, você não ia vir. E você fica olhando, mas cadê fulano? Cadê fulano? Mas ele era tão crente, dava as partes do Senhor como crente, e se postava como crente. Cadê ele? E o povo que fica, vai olhar aqui, mas você ficou, fulano? As surpresas do arrebatamento da volta de Cristo, porque Jesus fala, vou vir como ladrão, guarda as suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Aí lá em Apocalipse, Jesus Cristo através de João vai recomendar que nós viemos lavar, comprar roupa, para que nós não nos apresentemos dessa maneira diante do Senhor. Próximo, que já está terminando, O desejo do crente é estar com Cristo. O meu desejo, o seu desejo é estar com Cristo. Isso precisa queimar dentro do nosso coração. Mais para frente, que não é mais irmão, é irmã. Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então precisa queimar, precisa arder no nosso coração esse desejo. O próximo lá, irmã, e já estamos finalizando. Daqui a pouco eu não falo assim, pastor é mentiroso. Faz meia hora que ele está dizendo que está terminando. Irmãos, a gente precisa compreender que não é. Alguém sabe o que é o céu? Como é o céu? A gente sabe que é bonito. Mas não é pelo céu. É por Jesus. Se Jesus estiver num lugar meio feinho, nem é para lá. Olha os discípulos não largavam dele. Aonde ele estava, era cada perrengue que esses discípulos passavam. Porque naquele momento Jesus não estava proporcionando nada de conforto, de agradável. Rua de ouro, de cristal, muro de jaspe, pedra, couro, nada disso, era só pancadaria, era só tempestade em alto mar, era só às vezes sair correndo de uma cidade para não ser apedrejado, fazia uma caridade expulsando demônios de uma pessoa, daqui a pouco a cidade se voltava e tocavam eles dali,
tinham que enfrentar o mar que eles acabaram de passar pela tempestade. Mas não era o lugar em que Jesus estava, era a presença dele que fazia, que o atraía. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia! E a palavra de Deus nessa noite para mim e para você é: prepara-te. Que nós venhamos estar preparados. Que nós venhamos estar preparados para esse grande dia. Mais 2 versículos. Aí a gente encerra, vai lá. A preciosa esperança que o salvo em Cristo pode ter de estar com Cristo imediatamente após sair desta vida, pela morte, se o arrebatamento não vier primeiro, é estar com Cristo. O salvo em Cristo não está esperando pelo cumprimento das profecias do Antigo Testamento, pela vinda do Anticristo, como muitas das vezes algumas pessoas querem acreditar. Jesus mandou esperar Ele. Em outras culturas, em outras culturas religiosas, estão esperando o Anticristo primeiro. Jesus falou: esperem, porque senão ia ficar fácil de desviar quando o Anticristo apareceu. Logo em seguida Jesus vai vir. Não, Ele mandou eu e você estar esperando Ele. Pode fechar, irmão, pode fechar. Tem como fazer só aquela a primeira canção? E eu já estou encerrando. Aquela primeira canção, pode ser só um violãozinho mesmo. Amém? Se coloque de pé para os irmãos acharem que agora está acabando. Irmãos, preparemos. Um dos propósitos da festa das trombetas era anunciar, era proclamar, era avisar. Ei! E nessa noite você, eu, como igreja, nós fomos avisados. Amém. Mais que avisados para nós mesmos estarmos preparados, mas que nós venhamos ter essa missão de proclamar, de anunciar, de evangelizar, de orar. E se você ainda não tem esse entendimento de que Jesus virá, Jesus voltará, essa é uma noite oportuna para você se preparar. É o Espírito Santo que nessa noite tem falado comigo e com você. Prepara-te, ó igreja! Prepara-te, ó igreja! Para de brincar de ser crente! Para de brincar de servir a Deus! Prepara-te, porque eis que estou à porta e bato! Quando a palavra de Deus, através de João em Apocalipse, fala: eis que estou à porta e bato, não é para ímpio, é para conhecedor. Ele está se dirigindo à igreja. Eis que estou à porta e bato. E essa mensagem precisa arder, precisa queimar no nosso coração. Aleluia, Ele virá, aleluia.